Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa Gabaritando Química. Eu sou a professora Cacaso, tô aqui para ajudar vocês a gabaritarem Química no Enem e no vestibular. Hoje, o tema é memorização. A gente fala sobre memorização, memória, mas às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho como que ela funciona. Em algum dos vídeos um pouquinho anteriores, eu falei um pouquinho sobre o sono, né? Falei que as pessoas até acham engraçado quando a gente fala que o sono ajuda muito com que a gente consiga memorizar as coisas, que a gente consiga fazer uma boa prova e tudo mais, né? E aí algumas pessoinhas me falaram, nossa, mas você fala que o sono aproxima a gente da nota máxima em química, porque justamente eu estava falando que quando a gente dorme, as informações que nosso cérebro capta e deixa no hipocampo são levadas para pro córtex, onde a informação é tipo guardadinha nas suas devidas caixinhas para virar memória. Então deixa de ser só informações que estavam sendo captadas pelo nosso cérebro e passa a ser uma memória. Aí quando você vai fazer sua prova, responder alguma questão, o seu cérebro vai ativar aquela memória e vai conseguir resgatar a informação que você precisa para resolver. Então, quando a gente fala que dormir é importante, é justamente essa conexão com a memória que a gente precisa ter, né? Então, bom, esse era o primeiro fato sobre a memória que eu tinha para falar para vocês. Mas o que eu vim falar hoje são das 7 técnicas de memorização que a gente tem mais conhecidas, né? Então, toda vez que a gente precisa memorizar alguma coisa, a gente usa uma ou várias dessas técnicas para conseguir guardar ela na caixolinha. Então, vamos lá. São 7, galerinha. Palácio das Memórias, que eu vou falar cada uma delas depois, mas primeiro, Palácio das Memórias. Segundo, construção de frases ou siglas para memorizar, principalmente quando a gente decora a tabela periódica, elemento químico, ordem de eletronegatividade dos elementos e tal. Sempre quando a gente tem que decorar uma lista, digamos assim, criar frases com as iniciais é o jeito bom de você conseguir lembrar, né? Então, foi Palácio das Memórias, frases, conexão. Como assim conexão? Não é conexão com a internet, não. É conexão tipo conectar isso que você está aprendendo com algo que você já conhece. Então, de repente, você faz a conexão do que você está aprendendo. Por exemplo, você vai estudar transformações de estado físico. E aí você conecta essa informação nova com, por exemplo, você sabe como derrete o gelo. Então você já sabe um tipo de transformação do estado físico e aí você conecta a uma informação que você já conhecia. Então a conexão é de algo novo que você está vendo com algo antigo que você já conhecia para na sua cabeça fazer mais sentido e resgatar com mais facilidade quando você precisar lembrar daquilo. A quarta coisa é usar o humor. Isso parece que é muito tosco, que é muito ridículo, porque você fala, mano, pra que o humor vai me ajudar a decorar o bagulho? Ajuda pra caramba. Porque quando você faz alguma coisa engraçada pra lembrar de algo, com certeza essa coisa engraçada vai ficar muito mais na sua cabeça do que o próprio negócio que você tinha que decorar, né? Então, quando você decora, por exemplo, tabela periódica, se você fizer uma frase, então você usa o artifício 2, que é fazer frase. Com uma coisa engraçada, uma coisa que depois você vai lembrar com facilidade, vai ser muito mais eficiente do que você fizer uma frase aleatória, entendeu? Então, a utilização de humor é uma das minhas favoritas, que eu sou meio doida e gosto de fazer umas coisas bizarras. Mas é isso. Então, o humor é muito importante. O quinto tipo é a associação visual. Como assim associação visual? Bom, por exemplo, nesse vídeo aqui, você pode reparar que eu tô olhando mais ou menos por aqui. É porque, eu já até comentei em outros vídeos também, eu costumo deixar post-its na minha parede. Para lembrar o que eu preciso fazer, para lembrar coisas que eu preciso memorizar. Tem algumas coisas que eu nem preciso olhar de fato para o que está escrito, mas o fato de olhar para onde um dia esteve aquele post-it, eu consigo lembrar o que estava lá. Então, às vezes, a associação visual, você fez uma associação com aquele canto, isso meu irmão usava muito. Ele tinha que decorar alguma coisa, ele usava sempre o cantinho do teto. Ele ficava olhando para aquele canto enquanto ele estudava. Tipo, minha mãe ia fazer
Ia ver se ele estudou e ele olhava para aquele canto para lembrar. Na hora da prova, sabe o que ele fazia quando dava branco, quando ele não conseguia lembrar? Ele olhava para aquele canto. Alguma coisa no cérebro dele que, bom, eu não vou ficar explicando aqui os mecanismos, mas o cérebro dele associou aquela resposta àquele cantinho. Então, quando ele precisava lembrar daquilo ali, quando ele olhou para um canto da sala, ele falou, putz, era aquilo, né? Então, a associação visual é muito legal. Bom, o sexto passo, que a associação visual foi o quinto, o sexto passo é escrever. Escrever é tipo escrever, mas com papel e caneta, com papel e lápis. Não é escrever no celular, porque quando você ativa os mecanismos de escrever no seu cérebro, ele precisa fazer uma quantidade muito grande de recursos e utilizar várias partes do cérebro e vários mecanismos para escrever. Ele vai ter que escrever alguma coisa que faça sentido, ele vai ter que escrever alguma coisa que seja coerente, né? Um parágrafo com o outro, coeso. Você vai precisar ativar a sua coordenação motora, você vai precisar ativar a sua memória, você vai precisar ativar também a sua leitura, porque quando você está escrevendo, você automaticamente está lendo o que você escreve. Então, é importante essa ativação da leitura também. E ele ativa várias coisas, entre aspas, pequenininhas, quando você está usando esse artifício de escrever, que quando você escreve, aquilo fica tão memorizado que os especialistas, inclusive, chamam a escrita de prevenção para o esquecimento. Então, quando você não quer esquecer, ou seja, você vai tentar memorizar uma coisa, você escreve. E aí você não esquece. É uma prevenção para o esquecimento. Então, a escrita é uma coisa assim muito boa da gente usar. Bom, qual que é a sétima coisa? Eu disse que são 7 ferramentas de memorização. A sétima coisa é a repetição. Esse eu acho que é o mais, assim, entre aspas, óbvio que parece, né? Porque sempre quando a gente quer memorizar algo, a gente repete até que aquilo fica na nossa cabeça. Então a repetição é uma coisa assim extremamente eficaz quando se trata de memorização, né? Então, vamos lá. Vamos ver se você já decorou? A gente tem 7 tipos de memorização: palácio das memórias, frases, conexão com as coisas que você já sabia, humor, associação visual, escrever e o último que é repetição. Vamos descrever cada um deles. O que é Palácio das Memórias é a coisa, acho que mais sem sentido quando a gente fala no tópico, né? Então, Palácio das Memórias, os especialistas chamam assim, porque é a construção de um ambiente físico na sua cabeça. Então, você constrói um palácio onde você associa ou cada cômodo ou cada objeto com uma coisa que você tem que decorar. Vamos dar um exemplo rápido. Por exemplo, eu quero decorar aqui a ordem dos modelos atômicos, ou os modelos atômicos. Esquece da ordem. Bom, eu vou fazer uma construção minha, que me ajudou, beleza? Você tem Leucipo e Demócrito, que foram os carinhas lá, filósofos, há muito tempo, que pensaram que a matéria é construída de pequenas coisinhas mínimas chamada átomo. Então, você associa algo naquele ambiente que você está imaginando para ser Leucipo e Demócrito. Eu criei na minha cabeça, para decorar isso, uma cozinha. Então, na cozinha, eu peguei o temporizador e chamei de Leucipo e Demócrito. Por quê? Aquele temporizador vai me remeter a uma ampulheta e a ampulheta vai fazer eu lembrar de areia. A areia vai fazer eu lembrar, parece confuso, mas não é. A areia vai fazer eu lembrar de quando Leucipo e Demócrito pensaram na ideia deles sobre átomo. Como eles pensaram isso? Eles estavam andando belos e bonitos pela praia, juntinhos e conversando, né? E aí eles viraram um pro outro e falaram, cara, dá uma olhada aqui na areia, onde a gente tá andando. Quando a gente olha assim de longe,
parece que a areia é uma coisa só, né? Tipo, você olha assim a praia, a parte da areia é uma coisa só. Mas se você pegar um punhadinho de areia na mão e olhar bem de pertinho, você vê que ele é feito de pequenos pedacinhos minúsculos e bem pequenininho. Mas se você colocar lá de volta no chão, ele volta a ser uma coisa grandona que parece única. Então, eu te vejo como uma pessoa inteira, né? Mas será que se eu pegar um pedacinho bem pequenininho de você, não é formado por um grãozinho minúsculo de João, sabe? Da outra pessoa? Então, ele chamou esse menor pedaço que você pode ter de átomo, átomo, né? Não divisível. Bom, tudo isso para falar que eles tiveram a ideia olhando a areia e por isso a minha associação é de uma ampulheta, de um temporizador, é Leucipo e Demócrito. Bom, qual é o segundo modelo atômico que a gente precisa lembrar assim de bate-pronto? A gente precisa lembrar do Dalton. O Dalton é uma bola de bilhar. Como é a bola de bilhar? É uma bolinha maciça, ou seja, ela não é oca, ela é inteira preenchida e essa bolinha, ela é indivisível, inquebrável, imutável e um monte de coisa. Bom, para essa bolinha, eu vou escolher a mesa. Por que eu quero escolher a mesa da cozinha para associar Dalton? Porque a minha mesa de cozinha é de madeira, ela não é oca, então eu escolhi que Dalton seja a mesa. Então na minha cozinha já tem uma mesa e um temporizador. Aí depois veio Thomson. Thomson é o pudim de passas. Então, dentro da minha cozinha, eu vou pôr uma torta. Então, ali vai ter a torta cheia de recheio. Para me lembrar que o Thomson falou que a nossa torta, o nosso pudim, tinha a massa positiva com os recheinhos, as passas negativas lá dentro, que ele chamou de elétron. Então, a minha torta em cima da minha mesa, dentro da minha cozinha imaginária, vai ser o Thomson. Legal. Então a gente já tem 3 elementos na nossa cozinha. Muito bem. O que mais que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar do modelo de Rutherford, que é aquele das eletrosferas, lembra? Aí a gente associa a uma cebola, por exemplo. Na minha cozinha vai ter uma cebola. Por quê? Se você cortar a cebola, tem lá as várias camadinhas da cebola. Com isso, a gente já vai conseguir remeter as camadas da eletrosfera. E aí vai ser mais fácil da gente lembrar do Rutherford. Estão entendendo? Eu construí o meu ambiente cozinha para conseguir lembrar de todos os modelos. Esse foi usando o Artifício 1, que é o meu palácio das memórias, né? Eu construí um ambiente para conseguir me lembrar dos meus modelos atômicos. Bom, se eu quiser que isso fique mais internalizado ainda, o que eu vou fazer? Eu escrevo isso, escrevo como se fosse uma historinha. Então, eu acordei de manhã, fui fazer uma torta em cima da mesa. Então, eu escrevi uma história com aquilo. Para quê? Para me lembrar melhor, porque a escrita vai fazer eu ativar todos os mecanismos na minha cabeça que são necessários para a gente escrever um texto, que vão fazer a memória se consolidar de uma maneira melhor. Ah, Cacaso, mas que coisa esquisita, né? Eu não sou muito de escrever, eu gosto é de desenhar, eu gosto de desenho animado. Legal, usa isso então. Pega a sua cozinha imaginária e desenha ela. Mas já aproveita e desenha de um jeito engraçado. Por que engraçado? Quando você tiver que lembrar daquilo, vai ser muito mais fácil você falar, putz, lembra daquele desenho bizarro que eu fiz, cara? Meu, que desenho esquisito. E você, ao fato de lembrar que o seu desenho era estranho e que ele era engraçado, você vai conseguir se lembrar melhor do que tinha nesse desenho. Se você lembra o que tinha no desenho, você lembra da associação que você fez. Estão entendendo? Então é bem mais divertido e bem mais gostoso quando você faz a sua memorização toda já utilizando vários dessas ferramentas que eu falei para vocês, para que você ative vários lugares do seu cérebro para conseguir lembrar aquilo. E nem precisa ser algo demorado. Se você vai desenhar a sua cozinha, não fica desenhando ela caprichosa e tudo mais. Não, desenha a mesa com 4 palitinhos assim, ó, pronto, é sua mesa, sabe? Qualquer coisa assim
que seja simples, mas que te dê prazer também ao você estudar. Estudar nunca precisa ser algo chato. É um pouquinho cansativo, porque sempre a gente tem muita coisa para estudar. E ok ser cansativo também, não é? Mas a gente tem que entender que não é algo assim, ai, putz, tem que estudar agora, que saco, puta que pariu, quem tem paciência de estudar? Não, pelo amor de Deus, não estuda desse jeito que assim não vai dar certo. Pelo contrário, usando a parte engraçada e as coisas que você gosta de fazer, vai ser muito mais fácil estudar. Então, a gente vai pegar as coisas que a gente tem que memorizar. Já pega aí, depois que você terminar de assistir o vídeo, fala assim: ah, o que eu tinha que memorizar? Qual foi a última matéria que eu estudei que eu preciso memorizar? Pode ser qualquer uma que você quiser. E você fala assim: ah, preciso memorizar isso daqui. Escreve, papel e caneta, hein? Não no celular. Escreve tudo o que você tem que memorizar e fala: nossa, esse daqui eu vou fazer uma frase engraçada. Então faz uma frase engraçada, mas faça de um jeito que seja, além de engraçado do sentido da frase, algo que você goste. É sempre mais fácil lembrar de algo que você gosta. Então, se você gosta muito de brigadeiro ou de cozinha, faz uma frase com brigadeiro, né? Então, assim, o fato de você estudar com coisas que você gosta é muito mais simples de você lembrar. Outra coisa. Bom, o Palácio das Ideias, então, é essa construção de um ambiente imaginário para você conseguir lembrar das coisas que você se propôs a decorar. As frases também podem estar associadas ao palácio, né? Se você construir um ambiente, você pode construir uma frase daquele ambiente. E se você construir uma frase daquele ambiente, você pode escrever essa frase. Escrevendo essa frase, você vai estar ativando todos aqueles mecanismos que eu falei, né? De memória e tudo mais. Quando você faz isso, você já pode fazer uma conexão com algo que você conhece. Por exemplo, eu fiz a conexão das eletrosferas com as cebolas. Apesar de isso ser estranhamente bizarro, vai funcionar, porque você associou uma cebola, que, entre aspas, não tem nada a ver com átomo, com um modelo atômico que tem as suas camadas da eletrosfera e tudo mais. Então, essa associação foi muito benéfica para você. Bom, conexão. Humor, já falamos bastante dele. A gente tem a associação visual, que pode ser de dois tipos. O tipo de imagem mesmo e de construção de que você desenhou. Acontece muito nos mapas mentais também. Sabe aquele tipo de resumo que parece um fluxograma? A gente faz as caixinhas e divide elas em temas menores e tudo mais. Um dia eu vou pegar só para falar de resumos com vocês. Então, os mapas mentais é um dos recursos da associação visual. Você montou um esquema visual no qual você vai estar olhando, por isso que visual, sacou? Então, você montou um esquema visual para você organizar aquele monte de, entre aspas, bagunça do conhecimento novo que você tem que adquirir. Então, a associação visual tem esse tipo, que é o tipo de imagem, ou aquele tipo que eu dei exemplo do meu irmão, do cantinho. Por que o cantinho? Porque ele quis, não sei, nunca perguntei pra ele. Mas ele, toda vez que tinha que lembrar daquele detalhe, ele olhava lá pro cantinho, pensava e lembrava. Então, na hora da prova, ele olhou pro cantinho da sala, pensou e lembrou. Então, a associação visual tem esses dois tipos. O escrever, já falamos que ele ativa muitas coisas, mas tem uma dica em especial para vocês da escrita. Quando a gente quer fazer uma rotina de estudo, e é o que a gente precisa para a gente conseguir estudar tudo, para a gente conseguir estudar tudo até o vestibular, a gente, eu particularmente, falo para as pessoas terem um diário. Não um diário tipo, ai, o crush olhou pra mim hoje e me mandou um beijinho. Não, não é esse tipo de diário, não. É o diário de estudo mesmo. Ai, que saco, Cacasa, caramba, você vai falar pra gente fazer um diário de estudo, escrever tudo que a gente estuda todo dia, toda hora. Calma. Respira. Como é um diário de estudo? É um caderninho pequenininho que você vai pegar no fim do dia, quando você parou de estudar, tipo,
Deu meu horário de terminar os estudos. Vou parar por aqui hoje. Então você abre o seu diário, põe o dia de hoje e fala: hoje eu estudei o quê? Hoje eu estudei isomeria de cadeia espacial e ótica. Então você escreve lá, dia 29/6, eu tava colando a data ali. Dia 29/6, estudei isomeria tal, tal e tal. Põe um tracinho na frente e escreve: a isomeria de função. Muda a função. A isomeria de não sei o que, muda não sei o que lá. E escreve assim, curtinho, um mini resumo. Pra quê? Pra que no dia seguinte você acorde e você abre o diário e fala: olha, ontem eu estudei isso. O que era mesmo? Era isso aqui. Pronto, fecha e deixa lá seu diário. Isso vai fazer, além da sua escrita, que a gente já falou a importância, com que todo dia, na hora de dormir, você revise tudo o que você estudou. E todo dia, ao acordar e antes de começar a estudar tudo que você tem a estudar hoje, você revise rapidamente. Não é uma grande revisão de ler tudo de novo e de estudar tudo. Não, tu vai abrir o caderninho lá e vai falar: cara, ontem eu estudei, o que era mesmo? Estudei isso, isso e isso. O significado disso é tal coisa. Pronto, bola pra frente. Segue o baile. Então, esse diário é importante nesse aspecto, né? De você ter um acompanhamento seu de você mesmo, para que você consiga lembrar o que você estudou ontem. E às vezes fala: eu lembro que eu estudei aquilo, mas eu não sei exatamente o que era. Do que você pegar o livro e procurar lá onde estava o conceito que você está procurando, abre seu diário e dá uma passada, tal conceito. Tem uma palavrinha ali na frente, um resuminho bem pequenininho na frente. E esse resuminho vai fazer você falar: puta, era só isso, cara, olha eu vacilando aqui. E aí, o fato de você ler aquela palavrinha pequenininha vai evitar que você leia todo aquele capítulo inteiro, reveja aquele vídeo inteiro. Vai ser muito mais rápido de você conseguir lembrar. Beleza? Bom, o diário e a escrita. O sétimo é a repetição. Repetir pro resto da vida. Porque a própria repetição é o que faz a gente decorar, né? Muitas vezes o tanto que você repetiu que faz você lembrar. Então, qual é a minha maior dica? Não é uma dessas técnicas. São todas essas técnicas associadas. E quanto mais técnicas você usar pro mesmo conteúdo que você tem que memorizar, vai ser mais fácil e mais rápido de você se recordar daquilo. Então, não se esqueça, as 7 técnicas são importantes de memorização e também não se esqueçam como funciona a sua memória. Suas informações ficam no seu hipocampo, na sua cabecinha aí, só que elas não são armazenadas, elas ficam na memória a curto prazo. A gente precisa dormir e dar importância real mesmo, treinar a gente mesmo para dar importância para aquilo, para que quando a gente durma, nosso cérebro fale: esse bagulho aqui é importante, vou guardar isso. E pegue isso, leva pro córtex e guarda lá na caixinha da memória, para que ele consiga ser acessado depois de um tempo, quando você for fazer seu vestibular, sua prova, resolver simulado, whatever, quando você for usar aquilo. Então, usar as técnicas e dormir são 2 coisas essenciais para que nossa memória funcione de uma maneira bem boa. Beleza? Então, hoje a minha dica maior para vocês era: pega algo que você tem que memorizar, usa essas 7 técnicas que eu falei, o palácio, as frases, e testa. Eu tenho certeza que você vai lembrar. Certeza absoluta. Então testa, mas faz assim. Então você monta um palácio, ou seja, um ambiente qualquer com aquilo que você tem que lembrar. Monta seu ambiente na sua cabeça. Aí você monta uma frase ou um textinho curto, engraçado, disso daí. Beleza, então você já usou o palácio, já usou a frase de sigla, você já usou a escrita, escreve isso que você montou de frase. E e o humor, porque foi engraçado. Também faça uma conexão com algo que você já conheça.
No meu caso foi a cebola com o nosso modelo atômico, né? Então, faça conexão daquilo que você tem que memorizar com coisas anteriores que você já conhece. Ou algo bem do seu dia a dia. E repita. Repita isso algumas vezes. Desenha o seu ambiente aí que você criou para lembrar disso. Vai lá e desenha. Do melhor jeito e mais divertido que você encontrar. Ai, mas eu não gosto de desenhar. Faz uns rabiscos e chama do que você quiser, escreve em cima, mas de um jeito só que seja divertido para você. E deixa isso passar. Depois de repetir o dia inteiro isso, deixa isso passar. Esquece um pouquinho. E pega isso semana que vem pra ver se você não lembra. Deixa anotado aí. Semana que vem põe alarme no seu celular e fala: lembrar de tal tópico. E testa. Mano, você vai ver que isso daí vai funcionar. Não tem como falhar. Porque você pegou toda a sua imaginação e todos os recursos que você tem pra memorizar algo que o algo até podia ser chato, mas você fez de um jeito pra ser divertido pra você e engraçado que vai funcionar depois. E aí semana que vem você me conta. Me manda lá no direct ou me manda aí nos comentários e me fala se não deu certo. Velho, vai dar certo. Eu fiz isso com tabela periódica, eu fiz isso com modelos atômicos, eu fiz isso. Ah, teve uma época que eu precisava lembrar de coisas de história que minha cabeça não ia muito bem na história. Eu usei isso para estudar história. E eu uso isso muito com os meus alunos. Toda vez que a gente precisa lembrar de alguma coisa, às vezes eu, particularmente, para eu estudar, não criei nada. Mas com a dificuldade dos meus alunos, a gente fala: mano, vamos fazer então para isso daqui que vocês estão com dificuldade? Vamos fazer um jeito de vocês conseguirem entender isso e fazer conexão com o que vocês já conhecem e que vocês consigam memorizar. E aí a gente acaba criando coisas engraçadas e toscas às vezes, mas que super dá certo para eles lembrarem depois, né? Então, faz isso, testa, mas tem que fazer os 7 e principalmente a repetição. Faz os 7 tópicos que eu falei para vocês: o palácio, as frases, o humor, a conexão, a associação visual, escrever e repetir. Faça essas 7 coisas durante um dia inteiro de algo que você tem que memorizar. E semana que vem você tenta relembrar sem abrir desenho, caderno nem nada que você usou para memorizar. E me fala. Bata uma aposta que vai dar certo. Beleza? Bom, gente, por hoje o que eu tinha para falar era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu tenho vídeo novo toda terça e sexta no canal, Instagram, Face e YouTube. Se vocês tiverem dúvida, sugestão, crítica, angústia, frustração, manda aí nos comentários, manda no direct, eu respondo vocês. Se for algo mais pontual também você fala: ai, é idiota, pergunta. Não, manda aí que quanto mais pontual, mais fácil, não é? Da gente responder. E eu vou responder o mais rápido possível. Fica ligado que a gente tem vídeo novo, terça ou sexta pra vocês. Belezinha? Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Qualquer coisa eu tô à disposição de vocês. E é isso aí. Beijinhos!